fim de obra da Casa Salto aqui, últimos ajustes já antes de liberar a casa para o cliente mudar. A gente vai fazer um vídeo de um apanhado geral, lembrando todos os aspectos de projeto, todas as características de sustentabilidade que a gente tem nessa obra, começando pelo acesso. Bom, então quem acompanha o nosso trabalho sabe que uma das características que eu julgo mais importantes é como é que eu dou boas-vindas para quem está chegando na minha casa, né? Então aqui a gente tem a oportunidade, através do recuo frontal, de fazer essa alameda de árvores que vão recepcionar os clientes quando eles estão entrando, seja a pé ou de carro. A gente tem 6 exemplares aqui de pau-mulato, que é uma árvore que eu uso sempre na fachada das nossas casas. Uma árvore muito imponente, grande, alta, mas que é facilmente utilizada no paisagismo, principalmente para essa característica de alameda. Então aqui, quando a pessoa chega, ela é recepcionada através dessas 2 linhas de árvores, chega no nosso pátio interno, que é uma característica das plantas em U que a gente tanto fala. Aqui, por um acaso, o pátio interno vai ser também o abrigo de automóveis, que a gente repara que vai ficar bastante mimetizado com o paisagismo, uma vez que está abrigado ali embaixo de um pergolado que vai ter trepadeiras e plantas floridas logo na cobertura. E, por fim, tem uma surpresa ainda na frente da porta de entrada. Vamos ver lá o que é. Bom, então aqui no pátio interno da nossa casa, ele funciona como abrigo de automóveis. A gente tem um pergolado que não vai receber cobertura contra a chuva, vai receber uma cobertura verde, uma vez que faz parte do paisagismo. Esse pátio que vai abrigar os carros também é onde a gente projetou essa árvore de boas-vindas. Então, uma característica forte do projeto, sempre integrar verdadeiramente o paisagismo com a arquitetura. Então, essa árvore, quando crescer, ela vai ultrapassar a altura das pérgolas de madeira, e a ideia é que elas sejam retiradas para não configurar um limite para o crescimento dessa planta. Então a copa dela vai ultrapassar a altura da cobertura, mantendo a ideia de ter uma árvore na frente da nossa porta. Bom, então esse ponto da casa, para quem se lembra dos vídeos anteriores, era a varanda externa da construção. Lembrando que a porta inicialmente estava programada para ficar aqui e a sala já tem esse ambiente integrado com a cozinha. No decorrer do projeto, a gente resolveu integrar a varanda para dentro da casa, o que resultou numa ambiência bastante interessante, né? Então a gente tem aqui um trecho de pergolado, forro de bambu e cobertura translúcida. Então acabou que, no fim, a incorporação dessa área que era externa para dentro da construção resultou num ambiente que, na minha opinião, é um espaço dos mais agradáveis da construção, uma vez que é uma área de transição entre o pátio externo e a construção interna. Ficou essa área aqui como uma ampliação da sala. E aí, vocês gostaram? Bom, como essa casa é uma construção de planta em U, a gente tem claramente 2 braços interligados por um corpo central. Esse corpo central a gente usa como área social, sala-cozinha, e aqui no braço do lado direito eu tenho os dormitórios. Então a gente tem aqui uma sequência de portas que dão acesso para os quartos, sendo essa última o dormitório do casal. Isso resulta numa construção praticamente sem corredores, né? Então a gente otimiza o espaço construído, fazendo ali com que os ambientes se comuniquem entre si sem a necessidade de circulação específica. Bom, aqui a gente tem também mais um resultado da integração entre o paisagismo e a arquitetura, uma vez que a gente projetou essas folhagens para darem privacidade com relação a quem passa na rua. A altura final dessas folhagens vai ser mais ou menos 1,80 m, o que chega o suficiente para dar uma escondida o que está acontecendo dentro da casa, além de ficar o verde bonito compondo a fachada, como vocês podem ver. Bom, então aqui a gente tem o acesso da nossa área social, da sala e a cozinha, diretamente para a área da churrasqueira. Então eu tenho aqui uma bancada, a churrasqueira, um banheiro que funciona como lavabo, banheiro de lazer ou mesmo um banheiro de serviço. E a gente tem aqui nessa varanda praticamente
duas faces, né? A face onde acontece o churrasco e a área de cozinhar, e depois aqui do outro lado a área do spa. Bom, então fazendo aqui um apanhado geral sobre os aspectos que fazem essa construção ser diferente e diferente para melhor do que uma construção tradicional, no sistema convencional aí de construção que a gente está habituado a ver. Primeiramente o projeto, então tudo começa com o projeto. A implantação dessa casa no terreno, a orientação com relação ao sol. Aqui especificamente a gente tem um ponto muito importante, fundamental, que é a disposição da planta em U, com todas as vantagens que eu sempre falo. E também, na arquitetura, a gente pré-define algumas coisas que são inerentes ao projeto, ou seja, não são tecnologias ambientais ou equipamentos sustentáveis, como por exemplo, a ventilação cruzada, as venezianas que promovem a exaustão natural do ar quente, estrategicamente posicionadas em locais que vão facilitar essa troca de ar com o meio externo. Tudo isso foi pensado aqui na Casa Salto e complementando um projeto que já foi pensado para ser ambientalmente melhor, a gente tem alguns equipamentos, como por exemplo, a cisterna de armazenamento de água de chuva, que vai ofertar água para os usos aqui dos jardins, lavagem de piso e outros tipos de uso possíveis. A gente tem uma cisterna de 30 mil litros aqui na Casa Salto. Essa casa, ela demanda um tratamento de efluente por meio de fossa, mas essa não é qualquer fossa. A gente tem aqui um sistema de jardim biofiltrante. Então, esse trecho, por exemplo, do meu sistema de tratamento de efluente é onde eu encontro plantas lacustres ou palustres que vão filtrar parte desse esgoto antes dele ser armazenado ali nos meus tanques e depois para chamar o limpa-fossa eventualmente, né? A gente tem o paisagismo. Então o paisagismo ele é todo pensado para fazer uma integração com a arquitetura, promover sombreamento, muito além da questão estética. E itens como, por exemplo, o sistema fotovoltaico, né, de geração de energia através do sol. Então o que é importante a gente saber é que quando a gente fala de sustentabilidade na arquitetura, a gente não está se limitando a equipamento, mas principalmente uma visão global, mais holística do que é o projeto sustentável para que ele nasça já com essa característica.